do Pará e presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom, mestre em Ciência Política em 2019 pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Direito Público com ênfase em Gestão Pública em 2015 pela Faculdade Damásio, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Marketing de 2004 e graduada em Administração em 2002, ambos pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Tem experiência como docente em cursos de graduação e pós-graduação e ministra palestras e cursos na área de controle externo e gestão pública. Convidamos a debatedora Camila Parente Almeida. Membro da Comissão Permanente de Sustentabilidade do TCM Rio, do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IRB e do Projeto Meio Ambiente da Atricom, autora do livro A Política Nacional de Resíduos Sólidos no Antropoceno, o papel dos tribunais de contas na Amazônia Legal, e diversos artigos com o tema Controle Externo e Sustentabilidade. Convidamos Érica da Silva Cândido, auditora de controle externo, especialidade em engenharia do TCM do Estado de Goiás desde 2010, sendo 6 anos como secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia. Atualmente, atua como assessora da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCM Goiás, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás e em Direito pela Faculdade Objetivo, pós-graduada em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia e em Auditoria de Controle Externo. É diretora técnica adjunta do IBRAOP. Com a palavra, a moderadora Adriana Portugal. Boa noite novamente. É com muito orgulho que eu estou aqui moderando uma iniciativa que o IBRAOP tem promovido desde 2023, de fazer sempre um painel dos nossos eventos, que seja composto só de mulheres, né? A gente procura, com essa iniciativa, demonstrar a importância que a gente tem, que a gente considera que existe, né, na necessidade que a gente percebe sobre a equidade, né, principalmente em ambientes muito masculinos, como os tribunais de contas, né? Mas o IBRAOP, eu costumo dizer, o IBRAOP sempre foi uma entidade à frente do seu tempo. Nós tivemos diversas presidentes mulheres, né? Uma delas está aqui com a gente hoje, que veio comemorar os 25 anos. E a gente sempre teve, na verdade, um movimento em favor dessa equidade, vamos dizer assim. E agora, depois que a gente fez o evento de 23 sobre as ODS, a gente optou por todo o evento a gente fazer algo em prol da ODS 5 de equidade. E para dar uma força aqui na nossa conferência de abertura feminina, nós convidamos um grupo de mulheres do Alto do Rio Negro para fazer uma dança de boas-vindas a vocês. Eu vou chamar aqui, para fazer essa apresentação para a gente, a Joana, a Lucinéia, a Maria Tereza, a Clenilda, a Clarice e a Maria de Nazaré. Por favor. Enquanto elas se preparam, eu gostaria de explicar o porquê dessa apresentação. Óbvio, estamos em Manaus e nós aqui temos diversas possibilidades de apresentar referências, né, da região, mas esse grupo de mulheres se reuniu em uma associação, e essa associação se chama AMARNE, né, Associação das Mulheres do Alto do Rio Negro. E elas têm um trabalho de acolhimento de diversas mulheres, um trabalho muito bonito. E eu até pedi para ela assim, me descreve um pouco como é que é essa dança, né? O que essa apresentação representa. E a frase é a seguinte:
A musicalidade das mulheres indígenas do Alto do Rio Negro reverencia a ancestralidade carregada no ser da mulher. A dança transmite a espiritualidade que conecta com o universo, transmitindo paz, alegria, felicidade, boas-vindas e proteção. E era exatamente tudo isso que nós queremos transmitir para vocês nesse momento. E com a presença delas, nós vamos poder fazer vamos dizer assim, essa homenagem, né, ao momento de equidade que nós estamos aqui fomentando. Com vocês, a Associação de Mulheres. Né, Nitimussã, Tiburotimussã. Eu não sei se alguém é indígena aqui, que fala língua materna tucano. Somos falantes da língua materna tucano. Obrigada pelo convite, Adriana, Portugal. Então, esse pequeno momento, a gente traz esse fogo, né, que são um dos elementos da natureza, né, fogo, água, ar, terra, né? Então, para nós povos indígenas, esse momento é muito importante de trazer uma essência da natureza que a gente chama do breu branco, né? Que faz uma essência do sentido de proteção de outros seres do universo, né? Para proteger o ambiente, né, o ambiente que vocês estão aqui, fazendo toda essa cerimônia de falar, de compreender os processos, né? E nós estamos aqui fazendo todo esse processo, né, e trazer esse fogo, que é uma essência de breu branco, como se fosse uma proteção para esse evento, né? E a música, como diz a Adriana, ela vai trazer, nós vamos cantar, nós temos uma musicalidade especial, né? Nós, mulheres indígenas, cantamos, e nessa música nós vamos expressar aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão vindo segunda vez, e outros que estão aqui, e dar boas-vindas. E nós chamamos de companheiros na nossa língua. Companheiros e companheiras, né, sejam bem-vindas. A luta sempre é bem-vinda, né? A luta de vocês, a luta de uma sociedade, né? De uma sociedade brasileira que estão nessa construção, né? De lutas também, né? Toda luta é bem-vinda para uma promoção da sociedade mais justa. E nesse canto a gente vai expressar. E outro, vocês são nossos irmãos e irmãs que estão aqui e falando sobre a vida. A infraestrutura, a Adriana estava falando para nós, quando a gente vive, eles vão falar sobre infraestrutura pública. Então, eu penso, nessa ideia de infraestrutura, a gente pensou, vamos dizer que a infraestrutura é uma vida humana que vai estar dentro dessa construção, dessa ideia, assim, né? É uma vida humana, né, que está aí, que vai estar dentro desse processo, né? Nossas crianças que estão lá nas escolas, nossa juventude, que estão nesses espaços das infraestruturas, né? Então, e a sociedade sempre está movida por esses espaços. A sociedade é sempre movida pelas lutas. Assim como nós, povos indígenas, lutamos para nossa existência, para nossa resistência
E nós, mulheres, somos responsáveis desse processo. Então, somos responsáveis da educação das nossas crianças, somos responsáveis de manter a nossa cultura viva, de manter o nosso costume viva, de manter as nossas línguas, as nossas cosmologias vivas. E nós estamos aqui com nossa educação, com nossa dança, né? Esse universo de cantar para nós traz o que a Adriana acabou de falar para nós. Tá bom? E vamos cantar e vocês vão balançar junto conosco o maracá, tá bom? Agora vocês vão repetir conosco. Só Nissari, Nissari, tá bom? Todo mundo. Aprenderam língua tucano?
Então, vamos lá juntos, vocês vão dizer: Nissari, Nissari, Nissari. O que quer dizer isso? Estamos aqui, cantando com alegria. Tá bom? Vamos lá. Nissari. Olha, vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, queridas. Estamos todos nos sentindo protegidos e com a força do feminino para começar essa conferência. Muito obrigada. Bom, nosso objetivo aqui é tratarmos de um programa do governo de adaptação das cidades de acordo com as necessidades das mudanças climáticas, né? A gente tem observado e vivenciado nas nossas cidades a necessidade dessas adaptações e nós, como auditores de obras públicas e representantes dessa área de gestão, a gente precisa muito pensar em soluções que adaptem as nossas cidades ao melhor viver, né? E por isso convidamos a Inamara, que vai nos conceder uma palestra sobre o programa, e resolvemos também já criar aqui um debate, fazendo essa composição que não é um julgamento, né? Nós temos a auditora, nós temos o Ministério Público, nós temos a conselheira, mas nós não estamos em julgamento aqui. Estamos apenas querendo trazer diferentes visões para um mesmo problema que todos temos. Então, eu passo a palavra para a Inamara, e nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte: a gente faz uns 20 minutos de apresentação do programa. Aí depois eu vou abrir um tempinho para cada uma colocar a sua opinião sobre as mudanças climáticas. E, na sequência, faremos as respectivas perguntas das debatedoras. E Inamara vai procurar trazer as respostas e a gente vai conseguir conhecer um pouco mais em detalhe esse programa. Obrigada, Inamara. Oi. Muito boa tarde a todos e todas. Eu agradeço enormemente o convite do IBRAOP, em nome da doutora Adriana Portugal. Na verdade, estamos às voltas da entrega do Plano Clima, adaptação, e também na preparação de nossa agenda para a COP30, e viemos, doutora Adriana, por entender que esse espaço aqui seria de muita valia para o trabalho que nós vimos desenvolvendo hoje, e nós temos nos aproximado dos tribunais de contas dos estados, queremos compartilhar com vocês um pouco desta agenda e fazer com que os próximos passos sejam tomados, sejam caminhados em conjunto com uma grande diversidade de órgãos, de instituições, e os tribunais de contas fazem parte dessa agenda. Então, eu dividi aqui a minha apresentação em 2 momentos. Eu vou tentar aqui resumir o panorama sobre as políticas públicas e mudanças climáticas, o que é que a gente tem trabalhado no âmbito do governo federal, e, ao final, trazer ainda algumas contribuições para o debate sobre infraestrutura para um Brasil sustentável e integrado, premissas que nós entendemos que podem ajudar a tornar o nosso país mais resiliente, com foco na adaptação à mudança do clima. Eu havia comentado com as minhas colegas que eu gostaria de começar essa conversa perguntando para cada uma delas, num minuto muito rápido, sintetizando de que maneira cada uma tem acompanhado a mudança do clima. E daí, então, a gente avança no nosso diálogo. Passo aqui para a primeira do meu lado. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, quero dizer que é uma grande honra estar presente neste evento. E não poderia deixar de mencionar o simbolismo dessa mesa, viu, Adriana? Porque eu costumo dizer que onde uma mulher ocupa espaço de fala
e de decisão. Não é só uma porta que se abre, é todo o horizonte que se expande. Então, parabéns pela iniciativa e que isso persista nas outras iniciativas também. Bom, para cumprir meu prazo de 1 minuto, eu penso assim que a maneira como eu tenho visto e acompanhado a questão da mudança de clima, ela passa por 2 perspectivas. Uma, do acompanhamento dos dados científicos que demonstram aí uma crescente cada vez massiva, né, tanto de inundações quanto secas, de mudança de temperatura, que nos chama uma reflexão do que precisamos fazer para esse futuro que é iminente. Uma outra perspectiva é dos impactos disso nas comunidades e nas cidades. Então, eu acho que recentemente vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso chama uma grande reflexão e também nos traz um outro ponto, que seria a avaliação de que, normalmente, as pessoas mais vulneráveis são as mais atingidas pela mudança climática, ainda que não sejam elas as que contribuam diretamente para este problema. Então, vejo dessa forma. Bom, boa tarde. Quero também agradecer, né, o convite de estar aqui representando. Nós que somos ainda poucas, né, no controle externo, principalmente nessa parte de engenharia, mas me sinto honrada aí pelo convite. Bom, como eu tenho acompanhado a mudança do clima, eu vou dizer que eu tenho acompanhado na pele, né? Acho que todos nós, né, a gente tem percebido isso, né? A cada ano, a cada nova estação que vem chegando, a gente vem percebendo que ou a chuva está vindo antes ou chegando depois, e o frio, né? Pelo menos lá em Goiás, que a gente teve uma onda de frio agora, né, em julho, que para a gente não é comum. Então, eu percebo sim que a gente está percebendo isso na pele. E a gente tem visto também algumas ações pontuais, né, dos tribunais de contas. Aí queria citar, por exemplo, a iniciativa do TCU com o Climate Scanner, né, que agora, com a rede integrar, vai, né, ganhar uma abrangência mais nacional. Então, trouxe esses 2 aspectos. Oi, boa noite. Também quero rapidamente agradecer, mas não podia deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. É uma instituição, está aqui no TCE Amazonas e está aqui num evento do IBRAOP e ao lado de mulheres tão brilhantes. E, assim, a questão do meio ambiente sempre me chamou a atenção, desde a universidade, mas eu acho que antes eu tinha uma visão de uma proteção um pouco isolada. Foi quando eu entrei quando eu fui morar no Mato Grosso, e aqui eu sou piauiense, moro no Rio, mas já morei no Mato Grosso, então eu trago perspectiva de 3 regiões. E foi quando eu comecei a quando eu fui morar no Mato Grosso, que vinha as cinzas em agosto, e ficava agosto, setembro, só para outubro, que o céu ia voltar a ser azul, que eu vi que a gente tinha que agir muito rápido. E aí eu entrei no mestrado de Direito da UFMT, e lá eu passei a ter essa perspectiva mais integrada, da questão do clima, de que não adianta proteger nada isolado, né? É tudo um conjunto. E então a fala do ministro Fachin, que fala que a emergência climática está na antessala de todas as outras crises, para mim, assim, é crucial. Acho que essa é a mentalidade, porque quando a gente não tem um clima estável, a gente não pode falar em nenhuma outra política pública. A gente viu as enchentes do Rio Grande do Sul, como que vai para a escola, a questão dos abrigos, doenças, enfim. E continuei meus estudos, fiz aluno especial, então sempre estou tentando estudar, além de sentir na pele, vejo no Piauí ondas de calor cada vez maiores. No Rio de Janeiro, pelo contrário, o maior inverno de muito tempo, então um clima totalmente instável. E, assim, eu gosto... A minha dica aqui que eu vou dar, de acompanhar, eu adoro ler o relatório, sempre que sai o relatório do IPCC. Agora tem a versão em português, tem um relatório resumido, ainda é extenso, mas é muito bom de acompanhar, mostra várias perspectivas, e sempre que mostra um dado, ele coloca se alta confiabilidade, média ou baixa, conforme o número de estudos científicos. Então, assim, eu acho que é um bom pontapé para começar a se situar nos desdobramentos das mudanças climáticas. Muito obrigada. Esse meu pedido de trazer isso é porque eu acho que já está patente para todas nós, para todos nós, já é visível e acompanhado na imprensa, o quanto que a mudança do clima já faz parte da realidade de todos nós.
E é verdade que o Acordo de Paris tem a assinatura de 195 países, que a Agenda 2030 também, da qual o Brasil é signatário, é outro acordo importante para que a gente possa lidar com a questão climática, mas o fato é que a gente tem feito muito pouco, embora tenhamos todos já a compreensão de que a mudança do clima se trata de uma realidade muito presente. Nesse slide, está claro aí para nós que se todos os países cumprissem com as metas que estão estabelecidas no Acordo de Paris, ainda assim nós estaríamos muito distante de alcançar ou de conter o aquecimento global ali no limite de 2 graus, e olha que 2 graus já é muito problema. Na verdade, hoje a gente já basicamente alcançou 1,5 graus de aumento de temperatura. O Brasil, aliás, já registra em algumas regiões até a temperatura de 3 graus de temperatura máxima, mas o fato é que nós estamos muito distantes desta agenda. Então, nós temos visto naquilo que são os impactos da mudança do clima no Brasil, a partir do diagnóstico que foi elaborado para o novo Plano Clima, o Plano Nacional de Mudança do Clima, nós temos visto que os impactos são observados em todas as regiões do país de forma absolutamente intensa. Não é algo pontual para a grande maioria dos municípios. Nós temos chuvas extremas, de um lado, intensas e prolongadas, como aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul, obviamente, que foi a maior tragédia climática. Temos, por outro lado, a intensificação das ondas de calor, dos dias secos consecutivos. Nós temos aqui passado de 7 para 50 o número de dias secos consecutivos ou com ondas de calor no Brasil. Então, temos registrado deslizamentos, aumento do nível do mar, a questão dos incêndios. Existe um conjunto de impactos já observados nos dias de hoje. E se a gente olhar para a última década, 84% dos municípios brasileiros foram afetados por desastres climáticos. Isso representou, e é um dado, digamos assim, subestimado, mas aquilo que foi registrado pelo Ministério, pela plataforma S2ID, nós registramos 455 bilhões em prejuízos e danos em uma década. Nós registramos quase 2 milhões de moradias danificadas e 324 milhões de pessoas. Opa, é mais do que a população do Brasil, é porque as pessoas são afetadas mais de uma vez. Muitas vezes uma mesma família é afetada mais de uma vez num único ano. Então, a gente está falando de uma realidade que tem se intensificado, a proporção, frequência, magnitude desses desastres. Quando a gente iniciou a elaboração do plano, quando a gente finalizou o texto já estava desatualizado ao longo de um ano, porque outras tragédias se apresentaram, outros eventos se apresentaram, e nós tivemos que rever todas as informações. E o pior é que o que a ciência aponta é que as coisas vão piorar, e muito, e vão piorar rapidamente. Esse slide traz a tendência sobre a mudança do clima no Brasil, cruzando 4 modelos climáticos, ou 4 cenários climáticos, e trazem aqui, por categoria de ameaça, com alta confiabilidade, o aumento dessas ameaças sobre a mudança do clima no Brasil. E nós temos, com isso, enormes desafios para falar em resiliência, para falar em sustentabilidade no país. Não apenas nas cidades, mas é cidade, é energia, é transportes, toda a agenda de infraestrutura é impactada por esse processo. A gente está falando da intensificação da ocorrência de desastres, também de muitas doenças que são decorrentes da mudança do clima. Só que essas pressões todas, elas se sobrepõem, elas se somam às dimensões ou aos fatores não climáticos, as vulnerabilidades que são estruturais.
de pobreza, desigualdade socioeconômica, a segregação espacial nas cidades, a marginalização, seja por gênero, seja por raça, seja por etnia, ou, inclusive, a capacidade institucional dos governos de lidar com esta questão. E nós temos cerca de 177 milhões de pessoas residindo em áreas urbanas. Isso é mais do que 87% da população brasileira morando em áreas urbanas, sendo que a gente só tem 0,54% das pessoas ou do território brasileiro em áreas urbanizadas. Então, essa conta do IBGE, eu inclusive falei assim, será possível que com tanta gente a gente só considera a área urbanizada, aquela que tem os serviços adequados? É muito pouco e demonstra o quanto de vulnerabilidade nós temos no país. E nós, então, já estamos muito atrasados na agenda de clima. Se a gente olhar o histórico da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que começa lá em 2007, com a criação do Comitê Interministerial, e a gente tem o primeiro plano em 2008, nós vamos observar que muito poderia já ter sido feito, mas nós sofremos muitas interrupções, particularmente a partir do Plano Nacional de Adaptação, o primeiro é de 2016, e a gente sofreu aí uma interrupção que fez com que houvesse um grande prejuízo e um grande atraso na implementação de medidas. E essas medidas, elas são urgentes, elas precisam se tornar efetivas o mais rapidamente possível. Nós retomamos, o SIM foi restabelecido pelo presidente Lula em 2023, nós tivemos ali uma nova NDC, ou Compromisso Brasileiro, submetido junto ao NFCCC, e nós, então, passamos a construir, no âmbito do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, este novo plano, que para a agenda de mitigação, ou seja, de redução dos gases de efeito estufa, envolve 7 planos setoriais, e na agenda de adaptação nós temos um documento que é a Estratégia Nacional de Adaptação, mais 16 planos setoriais e temáticos, envolvendo aí cidades, transporte, agricultura familiar, indústria, turismo, enfim, além de um conjunto de estratégias transversais. Nós entendemos, a partir da vulnerabilidade verificada no Brasil, a necessidade de construir uma agenda climática que fosse norteada pelo conceito de justiça climática, abordando a crise climática não apenas por uma questão ambiental, mas também uma questão de direitos humanos, de justiça social, já que a mudança do clima, de fato, afeta principalmente os mais pobres. Nós, que somos o 6º país em emissão de gases de efeito estufa, temos a meta de neutralidade de carbono estabelecida até 2050 e nós temos uma proposta, uma meta de redução entre 59% a 67% até 2035. Isso para a agenda de mitigação tem um número, tem um dado. Mas para a agenda de adaptação, isso fica tudo muito mais complexo. Para reduzir os impactos climáticos, isso envolve uma miríade de medidas e de ações necessárias. Nós, então, olhando para os objetivos globais de adaptação, desenhamos um conjunto de 9 objetivos nacionais que tratam aqui da resiliência de populações, cidades, infraestrutura, a questão da produção e acesso a alimentos, segurança hídrica, conservação da biodiversidade, promoção da saúde, segurança energética, desenvolvimento socioeconômico, proteção do patrimônio cultural e preservação de práticas culturais e o fortalecimento do papel dos oceanos. Esta agenda ela é acompanhada de diretrizes para estabelecer as medidas, as ações de adaptação à mudança do clima. E isso não apenas no âmbito federal, mas a gente entende como diretriz a necessidade de uma governança multinível, transversal, tendo em vista a necessidade de coerência, sinergia, integração entre os diversos entes e os diversos atores. A gente entende que a lente do clima, ela precisa perpassar, acho que foi a Camila
que fala aqui da necessidade de ter em todas as políticas públicas a integração da lente climática. Não é mais possível pensar em política pública que não olhe para a agenda de clima. Se a gente olhar para a assistência social, para a saúde, para a educação, para os serviços de mobilidade urbana, se a gente pensar em todo tipo de infraestrutura, nós precisamos considerar a mudança do clima, o contexto de emergência climática. A integração em todas as políticas é uma necessidade. Exatamente por isso é tão importante tratar do fortalecimento de capacidades, é tão importante trazer todos os governos e todos os gestores para o olhar carinhoso, urgente, necessário de que a agenda de clima ela não pode ser desconsiderada. Então, a gente traz nos planos no conjunto dos planos setoriais, nós buscamos abordar ali a importância da adaptação, trazendo uma síntese dos riscos climáticos para cada uma das agendas, para cada um dos temas ou setores, e as medidas necessárias para que esses riscos fossem enfrentados. Nós tivemos, então, ao longo deste 1 ano de trabalho, já estamos aqui no finalzinho, já passou por consulta pública, recebemos muitas contribuições, tivemos quase 300 mil contribuições e acessos via plataforma Brasil Participativo, realizamos oficinas presenciais, plenárias territoriais, seminários com mulheres, enfim, uma capacitação e um processo de capacitação intenso junto ao governo federal, mas o fato é que nesses 16 planos setoriais nós contamos com 726 ações. A gente destaca aqui, eu vou passar rapidamente, eu não tenho tempo para isso, mas só para ilustrar para vocês alguns dos planos com maior adesão com a agenda da infraestrutura, em que nós podemos ver, por exemplo, na agenda de cidades, entendido como o maior risco, ou o principal risco sintetizado no risco de fragilização do direito à cidade e de redução da qualidade de vida urbana para todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, aí distribuindo em 3 áreas temáticas: a questão da precariedade e inadequação habitacional, a redução da qualidade de serviço e do acesso a saneamento básico, qualidade dos serviços de transporte e acesso à mobilidade urbana. Mas aí isso envolve uma agenda ampla que trata. A agenda de adaptação, a gente não pode falar só de obra física. A gente está falando de informação, de conhecimento, de planejamento, gestão, infraestrutura, serviços. Nós estamos falando de uma gama de questões que precisam ser tratadas para lidar com isso. Então, no plano de cidades, o papel do planejamento territorial integrado com enfoque na adaptação, isso se apresenta. Nós temos um conjunto de 3 objetivos setoriais, 8 metas e 19 ações estabelecidas por esse plano setorial, e questões que já foram incluídas numa agenda que está sendo implementada agora. Nós entendemos a urgência de internalizar a perspectiva da lente climática. Então, no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, que conta com mais de 100 bilhões de dólares ou 600 bilhões de reais, nos programas Minha Casa Minha Vida, Periferia Viva, o de mobilidade urbana, o de prevenção a desastres e contenção de encostas, drenagem urbana, gestão de resíduos, esgotamento sanitário. Essa é uma agenda que precisa ser ou incorporar imediatamente a lente climática. Mas não basta a decisão política. Essa é uma agenda que precisa ser construída, porque muita gente não sabe como faz, ou muita gente não entende a necessidade desta incorporação ainda. Meu marido é engenheiro civil, eu posso aqui dizer para vocês que eu brigo direto com ele, que eu falo assim, tem que mudar agora, mas a turma ainda está olhando aquilo que foi ensinado nas universidades, sobre você olhar para os anos para trás. E a gente precisa olhar aquilo que está vindo à frente. E o que está vindo à frente é diferente de tudo que a gente já viu. Então, seja na agenda de energia, que traz aqui como riscos a questão da diminuição da oferta da hidroeletricidade, os efeitos das cheias em reservatórios, a redução
oferta de biocombustíveis, a diminuição da oferta de energia elétrica e combustíveis em comunidades e sistemas isolados, alterações na demanda de energia elétrica, temos ainda o aumento na frequência e duração de interrupções de fornecimento, tanto para transmissão quanto distribuição, danos severos em infraestrutura, em equipamentos de geração, em equipamentos de produção de combustíveis, diminuição da oferta de energia em fontes como eólica, solar e térmica, que, afinal de contas, estão sujeitas a alterações climáticas. Então, essa agenda é uma agenda bastante extensa e a gente traz para o conjunto de cada plano setorial os riscos e as medidas que nós deveríamos adotar. Aqui, no plano de energia, é apontada a questão de garantir a oferta de energia frente às ameaças, promovendo o combate à pobreza energética, assegurar a oferta de combustíveis, implementar uma infraestrutura resiliente, então, como objetivos setoriais, com 16 metas e 38 ações. Então, é assim também em outros planos, nos mais diversos, poderia falar de transportes, de recursos hídricos, enfim, mas o fato é que nós precisamos colocar essa agenda para andar. Eu destaco aqui a questão dos meios da implementação. Para a elaboração desse plano, nós consideramos as possibilidades reais de financiamento hoje, aquilo que consta no orçamento público, mas, obviamente, para adaptar o país, nós precisamos de muito mais, daí a necessidade de levantar ações que possam compor uma carteira de projetos potenciais, que estão agora sendo remetidas à estratégia de meios de implementação, para que a gente gere o apoio político. Mas a outra questão é que nós entendemos que não bastava dialogar com os ministérios. Para que o plano seja nacional, nós temos que tratar do federalismo climático, da integração de estados e municípios. E esta agenda é um compromisso do governo brasileiro e é uma lei. A Lei 14.904, ela estabelece que é o Plano Clima, o nacional, que direciona, que estabelece os objetivos e diretrizes para planos estaduais e municipais. E tem a resolução do Conselho da Federação estabelecendo esse compromisso, que consta na nossa NDC, lastreado pelo Plano Clima, mas não apenas isso. Nós entendemos que não bastava também assinar um protocolo, assinar mais um documento. Nós entendemos a necessidade de desenhar uma agenda que pudesse fortalecer essas capacidades. A estratégia nacional, ela precisa ser incorporada pelos demais entes, mas isso não acontece também no estalar de dedos. Daí, nós tratamos deste desenho para apoiar a elaboração de planos municipais de adaptação à mudança do clima. Inicialmente, nós desenhávamos ali 10 cidades por estado, houve um grande engajamento, nós tivemos a indicação de 581 municípios a serem atendidos, em que cada município vai ter a disponibilização de ferramentas e metodologias, nós teremos a estruturação da governança, tanto do projeto quanto da Política Nacional de Adaptação, um apoio ao desenvolvimento de capacidades com uma agenda tanto online quanto presencial, com oficinas, estudo, um curso de educação à distância que está disponível já na plataforma da ENAP, com suporte técnico e mentoria aplicada para pegar na mão, entender qual é o passo a passo, para que haja, portanto, este desenvolvimento da agenda de adaptação à mudança do clima, orientada por uma estratégia nacional. Este guia para a elaboração dos planos de adaptação e resiliência climática envolve 8 etapas. Nós já iniciamos esse processo. Essa iniciativa foi lançada no início do ano pela ministra Marina Silva. Nós tivemos a adesão formal de todos os estados brasileiros, que indicaram 581 municípios a partir de critérios técnicos que apontassem para a sua vulnerabilidade. Nós estamos falando de número de população em vulnerabilidade social ou exposta a riscos geohidrológicos ou afetada pela seca, além daquilo que são cenários futuros. Índice de risco de impacto hidrológico projetado para 2030 ou de impacto de deslizamento ou para a seca, também prevendo a agenda de 2030. São muitos municípios a serem
apoiados. Aqui a gente identifica no mapa o grau de vulnerabilidade que nós temos. Se a gente olhar pela capacidade adaptativa, dos 5.570 municípios, mais de 3.600 têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Em particular, estão concentrados aqui na região, né, do Amazonas e Pará, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Mas a ideia é que cada estado pudesse fazer a sua indicação a partir daqueles critérios, e nós temos aqui um conjunto, né, de municípios indicados que representam uma população de 52 milhões de pessoas. E nós tivemos uma aprovação do ranking proposto, aliás, essa agenda tem sido construída a muitas mãos, nós fizemos muitas oficinas com representantes de estados e de municípios, nós alcançamos todos os biomas, e a gente deve dar escala a esta agenda, até 2024 eram apenas 23 planos de adaptação, nós estamos passando para quase 600 planos de adaptação a partir desta agenda, entendendo o pioneirismo, a ousadia, mas era preciso fazer, era preciso começar, entendendo a necessidade de ter uma agenda multinível, multissetorial, participativa, com transferência de dados e de tecnologia. Vou chegando ao final dizendo que na plataforma Redos, que é a que a gente dá transparência para essa agenda sobre o passo a passo, como cada município desse vai se engajar neste processo. Vocês lá encontram as informações de quem são, quais são os municípios e como nós estamos neste processo. E aí eu quero ir finalizando aqui, deixando um recado para vocês. Eu teria mais coisas, mas são muitas coisas, e eu acho que meu tempo vai se esgotando, mas nós teremos o segundo encontro do programa Cidades Verdes Resilientes, o Adapta Cidades é dentro deste programa, é um espaço de articulação institucional, de discussão sobre orientações técnicas e normativas, de fomento a diagnósticos, a planos, a projetos e ampliação ao acesso a mecanismos de financiamento. Então, essa é uma agenda que faz com que, com diversas instituições, ministérios, participação da sociedade civil, entidades municipalistas, a gente tenha, então, o nível estratégico, que é o Plano Clima, e as estratégias nacionais de mitigação e adaptação. Nós temos os planos setoriais e nós temos, no nível operacional, o programa Cidades Verdes Resilientes, dentro dele, essa iniciativa do Adapta Cidades. E lá nós temos discutido a questão da promoção da infraestrutura nas cidades de forma integrada para que isso avance no país mais rapidamente. Porque é preciso apontar o caminho, é preciso orientar municípios, é preciso fazer com que essa agenda avance. De fato, eu vou passar aqui, mas para nós é super importante que dizer para vocês que nós temos nos aproximado dos tribunais de contas, inclusive no encontro do PCVR, que vai acontecer de 9 a 11 de setembro em Brasília. Nós teremos a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o IRB, o Instituto Rui Barbosa, que representa aqui os tribunais de contas, para que, desta maneira, os tribunais possam apoiar, acompanhar e interagir com essa agenda, no sentido de fazer com que também os gestores possam definitivamente se engajar neste processo. Não é uma agenda que nós estamos entendendo, é mais um plano, mas nós entendemos a necessidade de incorporar a lente de clima no conjunto das políticas e planos municipais. E a forma de chegar é por meio da capacitação, é por meio deste olhar local, é disponibilizando dados. A gente está fazendo um incremento na plataforma Adapta Brasil para disponibilizar um conjunto robusto de dados e informações que estejam e fiquem disponíveis para os gestores públicos locais, no sentido de guiar uma ação mais imediata em relação às mudanças do clima. Então, eu finalizo aqui dizendo
acho que eu tinha ainda lá no finalzinho uma questão que talvez valha muito a pena ou dialogue com a pauta de vocês. Nós precisamos, sim, de planejamento. Nós precisamos de capacitação. Nós precisamos de incorporação dos critérios climáticos nos processos de planejamento e a adequação da normatização para a execução de obras e infraestruturas, levando isso em consideração. Porque eu já fui gestora municipal, estadual, e era muito comum a gente ainda ter que lidar com a questão, a agenda é o mais barato, é o menor preço, e nós precisamos adotar uma nova agenda naquilo que diz respeito às obras de infraestrutura. Nós precisamos fazer com que as obras e investimentos públicos, eles não sejam apenas para aquele instante, mas que eles observem, integrem a lente climática e que possa, de fato, se conectar com a análise de risco climático observado em cada contexto, num processo contínuo de melhoria, de aprendizado, que é um aprendizado de todos nós. Então, eu fico por aqui. Muitíssimo obrigada por este espaço de apresentação. Eu acho que a gente tem um longo caminho, a ousadia é grande, mas é desafiadora e absolutamente necessária. Muito obrigada, doutora Adriana. Eu que agradeço, Inamara. Você trouxe um elemento que justamente comentamos na abertura do evento, que é essa questão de considerar na premissa de projeto esses elementos, né? Assim, a sustentabilidade é um elemento que tem que estar previsto como um critério de entrada. Primeiro, você, né, precisa considerar isso para poder depois projetar adequadamente, né? E eu vi em cada fala sua um componente de trabalho nosso, sabe? A gente foi vendo o componente dos trabalhos de análise de impacto socioambiental, componentes de saneamento, vários trabalhos nossos que já têm esse olhar, mas ele não é um olhar explícito. E talvez o que você está pedindo aqui agora é que a gente explicite isso, fique claro. E os auditores, nas suas auditorias, nas suas percepções locais, pulverizadamente, podem fazer uma grande revolução nesse sentido. Então, o objetivo dessa palestra era exatamente despertar para essa necessidade, inclusive para nosso trabalho também. Eu gostei muito da sua dica. A gente tem pernas curtas, né? Mas um grupo sobre resiliência climática e infraestrutura resiliente é realmente um importante grupo de trabalho. Eu vou pedir agora que a Camila enderece uma pergunta para a Inamara, que vai fazer a resposta em seguida, e nós vamos seguir com os debates aqui. Só muito rapidamente, parabenizar a apresentação da Inamara, chamar a atenção para isso, né? O Acordo de Paris ele foi incorporado pelo Brasil e tem uma corrente, inclusive a qual me filio, que ele tem status de norma supralegal, porque ele trata de direitos humanos, ele trata da dignidade da pessoa humana na sua dimensão ecológica, então não é uma opção a gente concretizá-lo, a gente tem que cumpri-lo e como falaram mais cedo, o Brasil é um país de dimensão territorial, é muito grande, é maior que vários países, então a iniciativa da Adapta Cidades vai bem ao encontro do que o Programa Nacional das Nações Unidas fala de integralização e territorialização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a gente, como Tribunais de Contas, tem uma missão muito grande e a gente tem muita potencialidade, a gente tem muita capilaridade, a gente está em todos os estados, e no meu caso, ainda do município, enfim. Mas as minhas dúvidas vão ser bem rápidas, de ordem até prática, para tu diferenciar, que eu fiquei na dúvida, depois a gente conversou, de que forma se diferencia e que se conecta o Adapta Cidades e o Adapta Brasil, porque são tantas ferramentas que às vezes pode confundir. Então, e como que pode fazer assim para ter uma união de esforços, porque ao mesmo tempo que se individualiza, e é preciso que se individualize, alguns municípios vivem muito parecido. Então, assim, de que forma essa plataforma pode ajudar que municípios com situações parecidas tenham uma troca, assim? Essas são minhas duas dúvidas. Obrigada, Camila.
no governo federal, o Ministério de Meio Ambiente tem a responsabilidade sobre a formulação e coordenação da política. Já o MCTI tem enormes responsabilidades na condução da produção de dados e informações. Então, nós temos lá, no âmbito do MCTI, um conjunto de plataformas que trazem informações e eles também fazem a comunicação nacional para, ou junto ao NFCCC, as comunicações do país, relatórios sobre a agenda climática. E lá, conduzida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos a plataforma Adapta Brasil, que é hoje uma plataforma modelo, é reconhecida internacionalmente como uma importante iniciativa e traz um conjunto de dados e de informações já bastante robusto. Só que essa plataforma, ela até então, ela vinha até dados na escala municipal, mas faltavam os dados intramunicipais. E nós estamos discutindo com o MCTI, mais um conjunto de dados e informações e indicadores, justamente para que seja possível disponibilizar para os atores locais esse conjunto de informações que nos permita tratar da análise de riscos climáticos numa escala local. Essa tem sido uma enorme construção, um esforço feito junto ao CEMADEM, junto ao Serviço Geológico Brasileiro, à Rede Clima e outras instituições de pesquisa, e a Plataforma Brasil Participativo, então, é um instrumento, um instrumento da agenda de clima, em particular da agenda de adaptação. E o Adapta Cidades é essa iniciativa que vai capacitar, fornecer o apoio para que, de maneira integrada com estados e municípios, a ideia é que trabalhemos todos juntos, inclusive o município não poderia aderir sem a participação do Estado, o Estado cumpre um papel de coordenação local, nós trabalharemos de forma integrada para atuar nessa elaboração dos planos locais de adaptação, utilizando a plataforma do MCTI, o Adapta Brasil. Então, é a principal forma de transferência de dados e de tecnologia, acompanhado, obviamente, de outro conjunto de dados a ser produzido localmente por instituições de pesquisa, por universidades, e a gente tem, então, este trabalho ali. Aliás, nós temos muitos adaptas hoje no governo federal. O Ministério da Saúde está com a Adapta SUS, justamente para apoiar a elaboração de estratégias locais de adaptação com foco em saúde. Nós temos a agenda no Ministério das Cidades, e estamos fazendo isso de forma multissetorial, orientado pelo Plano Clima, orientado por essa estratégia nacional. Perfeito. Essa questão de se confundir e tudo é muito importante a gente tentar esclarecer, né, porque exatamente esse fórum para debater e divulgar esse projeto, de sorte a gente poder, inclusive, fazer uma melhor cobrança. E a plataforma Adapta Brasil está disponível, é pública, todos podem acessar, é simples e é absolutamente informativa, inclusive para processos de auditoria. Está sendo hoje utilizado pelo setor privado, por grandes organizações, e faz muito sentido para os tribunais de contas. Fonte de dados, perfeito. A gente trabalha a partir disso. Eu vou abrir agora para a conselheira Milene fazer as suas considerações e o questionamento à nossa apresentadora. Namara, primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela tua apresentação. Não sei se foi o curto tempo, mas a tua voz deu a exata urgência que o tema requer. E isso nos traz umas grandes reflexões enquanto podemos fazer, né, com tribunais de contas, não apenas com as auditorias, com foco em questões climáticas, definição de indicadores, capacitação, né. Eu acho que o Plano Nacional e a integração com os demais entes, os estados e municípios, isso pode fazer com que os tribunais de contas tenham esse olhar, né, que você colocou, né, esse espectro da questão climática, e verifique também como é que o recurso está sendo aplicado, como é que os programas estão sendo implementados e integrados, que a gente percebe que talvez uma das grandes dificuldades nisso é justamente a fragmentação institucional e as dificuldades de se perceber, né, ali as diferenças regionais, locais, que acabam impactando, talvez, nessa integração.
A pergunta que eu queria direcionar a você, e eu vi aqui que na tua fala tu coloca muito bem essa questão, né, de uma preocupação do programa tratar aqueles que estão em questão de vulnerabilidade, como é que eles vão ser impactados, né, com essa questão. Eu tinha elaborado aqui uma pergunta a partir da sua apresentação, e a pergunta é: como garantir que a adaptação climática não reforce desigualdades urbanas, mas sim promova a justiça social e direito à cidade? Essa seria a minha pergunta. Bom, eu queria aqui começar dizendo o seguinte: nós temos um grande desafio. Enquanto meu CPF, eu queria colocar aqui que eu acho que não basta um bom planejamento para que a gente dê efetividade a toda essa agenda. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que tem um papel de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, de construir um Estado que permita este avanço do ponto de vista social. Eleger representantes comprometidos com essa pauta, porque o negacionismo está posto e existe uma disputa e uma batalha de ideias na sociedade que ela ainda persiste, apesar de todas as evidências. E nós precisamos responsabilizar aqueles gestores que não o fazem ou que negam a mudança do clima como algo absolutamente real e presente na nossa vida. E na medida em que você nega esta agenda, você coloca a vida das pessoas em risco. A diretriz está posta. Existe, seguindo essa normativa, a Lei 14.904, a diretriz é muito clara sobre a necessidade de priorização das populações e grupos mais vulneráveis. Isso se tornar efetivo, particularmente nas cidades, isso envolve a disputa com o mercado imobiliário, a disputa com o interesse econômico, a função social, né, da propriedade. Então, existe toda uma questão que extrapola em muito um belo planejamento. Então, eu convido todos os senhores e senhoras aqui justamente a se juntarem neste esforço coletivo. Eu entendo que deva ser uma mobilização de toda a sociedade, no sentido de fazer reconhecer direitos básicos e mínimos, porque eu penso que hoje as cidades são, na verdade, grandes desastres, ou espaços de não direitos, e isso precisa ser colocado. Então, eu acho que o Estado brasileiro, de uma maneira geral, está muito aquém do atendimento ao conjunto de demandas e direitos sociais. Acho que o próprio desafio da agenda de adaptação é justamente superar um processo histórico de exclusão e de desigualdade que nós temos no país. Então, doutora, eu entendo, doutora Milene, que a gente precisa, de fato, de um pacto social e político que nos permita avançar e ter um orçamento não para atender interesse de alguns ou de uma elite econômica, que se aproprie de recursos públicos, mas que sim direcione os recursos existentes para aqueles que mais precisam. Acho que essa é uma tarefa não apenas do governo federal, mas de toda a sociedade que precisa de um avanço civilizatório nessa perspectiva. Tarefa nossa também, né? Enquanto controladores. Né? Eu vou pedir a Érica também para fazer a pergunta à nossa debatedora. E já antecipar, Inamara, que se depender da gente vai começar a ponderar isso aí sempre nas nossas auditorias, se Deus quiser. Esse é o objetivo dessa palestra. Queria também parabenizar a Inamara, a fala dela toca a gente pessoalmente, né, de pensar, poxa, a gente está discutindo aqui o que o governo pode fazer, mas a gente tem que pensar também no que a gente, né, como cidadão, pode fazer também. E durante a fala dela eu tive justamente esse pensamento da Adriana, né, de pensar, poxa, minha cabeça de auditora, né, e agora como é que eu vou incluir isso nas nossas análises? E eu acho que se o IBRAOP conseguir, né,
constituir um grupo de trabalho sobre isso, dar um norte, né, para os auditores pensarem como colocar esses critérios de auditoria, né, essa agenda climática dentro dos nossos critérios de auditoria. Eu acho que isso já vai ser um bom começo, vamos dizer assim, para a gente começar a mudar um pouco essa perspectiva. E aí, pensando no que os tribunais já vêm fazendo, né, eu fiquei aqui pensando na questão dos painéis, né? A maioria dos tribunais de contas estão muito engajados nessa divulgação de dados abertos, né, de painéis, e aí ela trouxe, né, essa questão do Adapta. E eu fiquei pensando, Inamara, se na sua percepção, incorporar nesses painéis dos tribunais esses dados, né, de indicadores climáticos, se isso pode acelerar a política climática nacional, se também é algo que a gente possa levar para os nossos tribunais para a gente consumir esses dados e chamar também, de certa forma, fomentar a participação cidadã nessa temática do clima. Muitíssimo obrigada, Érica. Eu queria colocar aqui que eu acho que tem muito o que é possível fazer. Nós, como eu disse a vocês, eu já fui gestora pública e a gente discutia muito com atores dentro de uma própria gestão sobre a infelicidade de apostarmos em projetos que muitas vezes ampliam os problemas relacionados aos riscos climáticos numa cidade. É muito comum e é a grande maioria dos projetos que são apresentados, seja no PAC, seja no Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica, etc., projetos de moradia que não têm o saneamento integrado ou são em áreas inadequadas para habitação, ou problemas relacionados a obras de drenagem, encosta de morros, que aumenta o desconforto térmico, ampliam problemas relacionados ao enfrentamento das ondas de calor. Enfim, nós temos a necessidade de mudar a chave, de incorporar medidas de adaptação baseada em ecossistemas, de tornar a revitalização de canais, de riachos, como algo a ser incorporado pela engenharia nas grandes cidades. E tem um conjunto de medidas que nós precisamos fazer com que aconteça. A gente não pode mais pensar as obras públicas com os olhos de 20, 30 anos atrás. Aliás, mesmo se a gente não tiver a certeza do impacto naquele local, nós precisamos agir pelo princípio da precaução. Nós fizemos um evento recentemente com diversos representantes de academias, cientistas, especialistas, e a pergunta era: eu teria como fazer um recorte para estabelecer um decreto de emergência climática num conjunto de municípios brasileiros? A resposta é não, porque senão nós precisaríamos decretar emergência climática em praticamente todo o território nacional. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma realidade que precisa ser transformada, e esta agenda da obra pública, ela tem absolutamente necessidade de mudar este paradigma. E aí, nessa ideia de aproximação, eu vou fechando aqui, doutora Adriana, dizendo que a gente gostaria muito de contar com vocês nesse acordo de cooperação técnica junto ao IRB. Nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de fazer uso das escolas de contas nos estados para que haja a capacitação dos gestores, para que haja aproximação das equipes dos tribunais de contas, em que a gente possa, de fato, acompanhar e ter um processo de engajamento e aproximação de todos nós, de capacitação de todos nós. Também eu queria aqui falar para vocês sobre a necessidade de termos agendas comuns e constantes e crescentes para que haja esta mudança de chave, esta mudança de entendimento. E estamos absolutamente à disposição de todos vocês, no sentido de buscarmos a ampliação
da agenda de adaptação à mudança do clima, engajando estados, engajando municípios, os processos de elaboração dos planos de adaptação, eles são conduzidos pelos órgãos do CISNAMA, ou seja, pelas secretarias estaduais e municipais de adaptação, mas nós temos a clareza que esta é uma agenda multissetorial e todas as instituições são muito bem-vindas neste processo de elaboração. Eu, ouvindo a fala da Érica, a sua, na sequência, eu me lembrei de uma certa vez que eu tive que fazer uma palestra para pessoas que não são nem do controle, não são engenheiros, eu tinha que explicar o que era o IBRAOP, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a pensar o seguinte, o IBRAOP, em verdade, é um instituto que procura, né, traduzir as normas legais e as normas técnicas num único documento. Então, a gente internaliza as necessidades jurídicas, vamos dizer assim, as diretrizes, né, que são consideradas nas diversas legislações, e orienta os nossos auditores, os gestores, a trabalharem com essas premissas, né? Então, fica aqui realmente um reconhecimento da necessidade da gente fazer essa internalização e passar a alertar, né, para esse olhar. Eu agradeço demais as nossas debatedoras, a nossa palestrante. Eu acho que a gente aqui conseguiu atingir o objetivo, né, de falar de um tema tão importante e um tema tão relevante que todos nós, de alguma forma, estamos afetados. Eu queria aproveitar a energia feminina, da força e da coragem feminina, para a gente anunciar o evento do ano que vem, né? Nós vamos ter a felicidade de fazer o evento no Tribunal de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Paraná. Nós temos aqui vários representantes do Paraná, que eu agradeço também que tenham vindo. E a gente recebeu deles um vídeo institucional mostrando o que nos espera ano que vem no nosso Encontro Nacional de Obras Públicas. Esse ano foi o simpósio, ano que vem vai ser o Encontro Nacional. Então, peço a todas que fiquemos aqui assistindo o vídeo de convite para esse evento do ano que vem. Em 2026, o Tribunal de Contas do Estado vai sediar o Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas. O palco? A cidade de Curitiba, capital do Paraná. A sede do Tribunal de Contas fica no Centro Cívico, bem perto do Museu Oscar Niemeyer, ícone da arquitetura mundial que abriga, além do acervo fixo, obras de Tarsila do Amaral, Portinari e Tomio Otaki. Arte que emociona e inspira. No centro da capital, o Teatro Guaíra, um templo da cultura paranaense com mais de 140 anos de história. Palco de espetáculos que encantam gerações, também é símbolo do orgulho curitibano. Em meio à natureza, cercada por um lago, vegetação nativa e a céu aberto, um espaço cultural simbólico, a Ópera de Arame. Com estrutura leve de metal e vidro, a obra parece flutuar sobre as águas. O local abriga shows e espetáculos de todos os estilos, num cenário de plena harmonia com o meio ambiente. Curitiba também tem a linha Turismo, ônibus de 2 andares que fazem um passeio por 26 pontos incríveis, numa viagem leve e divertida de aproximadamente 3 horas pela alma curitibana. O Parque Barigui, o maior da cidade, reúne áreas de lazer e práticas esportivas. Um refúgio verde no meio da cidade, com trilhas, lago e as capivaras mais carismáticas do Brasil. O Parque Tanguá foi construído sobre um paredão de rocha de uma antiga pedreira, transformando uma área degradada em um dos mais importantes cartões postais da cidade. Oferece uma vista inesquecível do pôr do sol curitibano. No Parque Tingui, natureza e história andam juntas. A Praça Brasil 500 anos celebra a chegada dos portugueses ao Brasil. E o nome Tingui faz referência à tribo que vivia nas terras de Curitiba no século XVII. O parque abriga um memorial ucraniano, homenagem aos imigrantes que ajudaram a construir o Paraná de hoje. O Jardim Botânico é o cartão postal mais famoso da cidade.
Sua estufa de vidro e ferro guarda espécies da Mata Atlântica e encanta visitantes do mundo inteiro. A linha Turismo ainda passa por lugares cheios de charme e história, como o Bosque do Alemão, o Bosque do Papa, as praças Tiradentes e Rui Barbosa, e a famosa Rua das Flores, uma das primeiras vias exclusivas para pedestres do Brasil. O Paraná é assim, acolhedor, surpreendente e cheio de vida. Em 2026, além de participar de um dos mais importantes encontros sobre obras públicas do país, você vai ter a chance de viver experiências únicas que só o Paraná pode proporcionar. Seja muito bem-vindo a Curitiba para o Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas 2026. Vai ser uma alegria receber você aqui. Depois, num convite desse, só tenho a dizer o seguinte: a gente está ficando meio marcado, facinho, né? Porque vai para o frio, daqui a pouco a gente volta para o calor. Agora a gente está saindo do calor e vai voltar para o frio de Curitiba. Esperamos vocês lá, viu? Eu vou dar para encerrar, então, a nossa conferência. Posso falar aqui sim, rapidinho? por favor. O último que esqueci de mencionar e não posso deixar de mencionar. Para quem quiser ler assim, mais e uma ótima referência e um expoente do controle externo e meio ambiente é a professora Daniela Zago, que é conselheira substituta no Rio Grande do Sul. Ela tem livro e vários artigos, assim, enfim, acho que vale a pena ler para quem quer se aprofundar mais. É isso, não podia deixar de falar. Ela estaria aqui com a gente, mas não pôde, mas a Camila está representando a autora, né? São coautoras. Então, muito obrigada. E vamos, acho que agora é o momento das nossas barquinhas, né? Vamos lá. Agradecemos imensamente a conferencistas, debatedoras. Convidamos a presidente Adriana Portugal para entregar as lembrancinhas do 21º Sinaop. Nosso agradecimento à conferencista Inamara Santos Melo e às debatedoras Milene Dias da Cunha, Camila Parente Almeida, Érica da Silva, Cândido. Obrigado a todas. Dirijam-se aos seus lugares.